Aleluia. Vocês estão bem? Nós tivemos um evento poderoso aqui. Quem estava aqui? Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Um tempo poderoso onde nós aprendemos muito com o pastor Edilson Lira. E na quinta-feira, o pastor Diogo ministrou sobre praticarmos a palavra. E eu achei muito bom. Achei muito pertinente para esse tempo. De recebermos a palavra e praticarmos. Na verdade, a mudança só vem para as nossas vidas quando nós praticamos essa palavra. Amém? Como eu estava dizendo no início, amados, hoje à tarde eu estava orando e meditando para esse tempo, estudando na palavra. E eu via, de fato, um grande guarda-chuva. E aqueles que servem, aqueles que amam a Deus. Aqueles que entendem a grandiosidade desse Deus. Reconhecem que tudo aquilo que está escrito aqui, nessa palavra, foi escrito para que nós pudéssemos ver, ouvir, entender, praticar e ter a convicção de que essa palavra é a verdade. Amém? Nós vamos falar sobre batalhas. Amém? Quem não tem dificuldades? Se eu pedisse para levantar a mão aqui, você que está aqui no nosso meio, debaixo desse guarda-chuva, que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma batalha, levante a mão. Talvez nenhum de nós levantasse as mãos. Porque temos, é certo que as nossas batalhas, quando nós estamos debaixo desse guarda-chuva, elas já estão ganhas. Amém? Nós temos que ter essa convicção. São batalhas com vitórias garantidas. Por isso que nós não podemos sair debaixo dessa proteção. Amém? Para desfrutar de tudo isso. Eu gosto muito de histórias na palavra, e eu já vinha meditando sobre esse texto, e aí quando fui escalada para hoje, eu disse, esse texto aqui vai estar lá em 2 Crônicas. Nós vamos falar da vitória de Josafá. Amém? E eu quero mostrar para você, amados, coisas preciosas que tem nesse texto e que nós não podemos perder de vista. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, nós vamos ler o capítulo 20. Pode ser? Você veio preparado? Glória a Deus. Nós vamos terminar adorando, louvando e adorando esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Tem um segredo aqui nessa vitória, tem um segredo aqui nesse texto. E nós vamos copiar, porque deu certo aqui, vai dar certo com as nossas vidas. Você crê assim? Amados, tem tantas dificuldades que se levantam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Mas mediante de tantas dificuldades, nós temos que saber que em Deus nós somos mais que vitoriosos. Não apenas vitoriosos, mas mais que vitoriosos. Então, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu problema, se você confia nesse Deus que supre, nesse Deus que transborda, como acabamos de louvar nessa música, então é certo que já está tudo resolvido. Amém? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que em Deus, se você está debaixo dessa proteção, já está tudo resolvido. Amém? Tem princípios, tem algumas coisas que precisam ser seguidas, você precisa meditar e seguir as instruções da palavra. Mas a vitória já é sua. Diga assim, a vitória já é minha. Aqui fala, você chegou lá em 2 Crônicas. Diz assim, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Eu não fui ler todo o contexto, nós não vamos falar do rei Josafá. Eu quero me deter nessa história aqui. Do versículo 1. Diz assim, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Emon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede, ou em Gedi. Eu vou parar por aqui, né? Tem um povo, os meunitas, os moabitas, os amonitas, muitos itas na Bíblia, né? Quando você vai ver, tem muitos itas. Moabitas, meunitas, e sai muitos itas. E eu comecei a pensar nesses itas. Eles eram um povo, que eles estavam no lugar,
E eles vinham para o lugar onde estava Josafá, onde estava o povo de Judá, e eles queriam saquear, eles queriam destruir, eles queriam roubar, eles queriam ter para ele. Eram dois, imagine, vamos imaginar aqui, né? Vamos colocar Josafá desse lado. Josafá aqui com o povo e esses itas do outro lado. E aí chegou alguém, eu fico imaginando os portadores da mal notícia, né? E chegaram lá, porque não falta, nem assim, notícia ruim, chega muita gente para dizer. Né? E chegaram lá e disseram, olha Josafá, eles estão aí, estão batendo as portas. E era muita gente. Era uma quantidade de pessoas bem maior do que o que Josafá tinha no grupo dele. E eu fico imaginando essas pessoas chegando lá e dizendo, né? E a Bíblia fala que Josafá teve medo. No versículo 3 diz assim, então Josafá teve medo. Em outras versões tem assim, Josafá ficou perturbado. Tem outras que diz, Josafá ficou alarmado. Eu fico imaginando essa cena, né? Esse desespero, essa agonia daquele rei que estava lá com aquele povo, que tinha a missão, ele era líder, amém? Ele tinha a missão de proteger, e do outro lado, tinha outro povo, tinha vários, na verdade, os itas, querendo destruir. Mas para aí, nesse contexto de Josafá, porque eu gosto muito de fazer uma relação do que estava acontecendo aqui no Antigo Testamento e trazendo para o hoje, para fazermos essa relação. Sabia que hoje tem muitos itas na nossa vida? E aí eu posso colocar medos itas, doenças itas, angustitas, depressões itas, estresses itas, inseguranças itas, e por aí vai. Tem tantas coisas como essas. O pastor outro dia, acredito que há 15 dias atrás, ou há 8 dias atrás, ele pregou sobre conflitos internos. Conflitos internos itas, colocar assim. Então tem tantas coisas que hoje se levanta, e eu digo para mexer com o que está quieto, para mexer com o que já foi garantido. Já tinha algo garantido naquele lugar para Josafá. Já tinha uma luta assegurada naquele lugar. E sabe como eu me vejo nessa história, amados? Eu me vejo hoje a convicção que nós temos do que Jesus fez por nós naquela cruz. A Bíblia diz que Ele pagou todo o preço pelos nossos pecados. Ele levou consigo todas as nossas dores e ansiedades. Tudo já foi pago, tudo já foi feito. Mas mesmo assim, se levantam coisas para tentar roubar o que já é nosso. Uma herança garantida nossa. Se levanta doenças, diagnósticos. Quantos diagnósticos que não vêm dos médicos, de uma equipe clínica? Quantas histórias não se levantam para tirar a nossa paz? É assim ou não? Não é dessa forma? Tem uma doença, amados, que tem tomado conta de muita gente, que é a depressão. A ansiedade. A angústia. Você fala de depressão, uma tristeza profunda. Que às vezes a pessoa fica sem saber o que é. Sabe que nós temos que nos levantar contra isso? Contra esses itas, essas doenças itas, angustitas, depressões itas, que se levanta hoje, no nosso dia. E eu amo, amados, estar num ambiente como esse. Porque eu sei que Deus nos instrui, Deus traz uma palavra poderosa para aquilo que nós já estamos vivendo, ou até como vacina para o que porventura vem acontecendo nas nossas vidas. Sabe, tem muitas pessoas que conhecem essa palavra, conhecem o sacrifício de Jesus na cruz, mas que o diagnóstico daquelas tropas que se levantam, a voz daquelas tropas tem sido mais alta. Mas tem algo aqui, amados, nesse texto, que eu e você temos que aprender e nos firmarmos. Amém? Então, guarda aí esses negócios de itas e vamos seguir aqui. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti. Já estão ali, estão bem pertinho. Então Josafá teve medo. Sabe que diante dessas circunstâncias, dessas situações, às vezes tememos. Às vezes bate uma certa... E agora? O que fazer? Que dá um frio na barriga.
Dependendo da história, do contexto, da notícia que você recebeu, as pernas ficam trêmulas, é assim? E aí você fica, e agora? E eu fico imaginando que Josafá fez isso, por um tempo, só por um tempo. Porque aqui diz assim, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele teve medo, mas ele decidiu, tem versões que dizem assim, ele decidiu, ele resolveu buscar ao Senhor. Isso serve para mim e para você, diante desses quadros. Amém? Que decisão nós temos tomado? Temos feito como Josafá? Que diante do medo, da notícia que chegou, não, eu decido, eu resolvo ir para os pés do Senhor. Ou faz diferente. Eu resolvo chorar. E contar para um amigo. E contar para uma amiga. Ou eu resolvo deitar na cama, apagar a luz e fechar a porta do quarto. São decisões. Tem muitas pessoas que, em meio a problemas, decidem se isolar. Decidem se fechar. Mas sabe o que é uma decisão? Ou se fechar, ou buscar quem tem a solução. Sabe que quando nós estamos aqui num culto como esse, amados, recebendo dessa palavra todos os cultos, em casa, no seu momento, ouvindo ministrações, é para você se lembrar que no dia mau, você tem um Deus Todo-Poderoso para recorrer. Nós temos um dia mau. Se você me perguntasse o dia mau da sua vida, Jocélia, qual foi o dia mau da sua vida? Foi quando minha filha sofreu um acidente no olho. E pelo milagre divino, ela tem a visão perfeita hoje. Mas aquele foi um dia mau. Quando nós estávamos aqui, naquela mesma noite a gente tem que chegar em Natal para um socorro urgente, para uma cirurgia urgente, para ela não perder o olho. Mas sabe, mas nesse momento de dia mau, é ao Senhor que nós temos que recorrer. Ah, Jocélia, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Não, não é, isso é palavra. Isso é a palavra que diz, isso é a palavra que nos instrui. São as orientações divinas que nós recebemos. Amém? Porque essa história de Josafá, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui justamente porque Deus sabia o dia de hoje. Ele sabia que nós estávamos aqui. E você pode estar no seu lugar, ah, não, mas essa palavra não é minha não, não é para mim não. Então guarda. Porque nós aprendemos também que nós estamos aqui não é só para nós, mas é para abençoar um povo. Então o que você está recebendo hoje, amanhã de manhã você pode estar falando. Você está pregando. Amém? Então, Josafá, embora tivesse medo, ele se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Ele anunciou. E o que eu acho interessante é que ele não fez só. Ele foi buscar o povo. Ele foi se juntar. E quem sabe, aqui, que na unidade, Deus derrama a bênção. Ele não foi resolver aquilo sozinho. Ele poderia até ter ido, né? Ele poderia ter ido, ele era líder. Mas não, ele buscou o Senhor. E ele trouxe um povo para a mesma visão. Ele trouxe o povo para a mesma posição. Vamos todo mundo juntos. Vamos fazer isso. Eles não ficaram, e agora? Como é que vai ser? Como é que vamos armar aqui? Vamos juntar os capitães que tem aqui do exército? Não. Primeira providência que eles fizeram foi buscar o Senhor. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Que coisa tão linda, amados. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Olha só, eu vejo aqui se começa uma oração dele. Aqui se começa um diálogo de Josafá, falando com Deus. E o interessante aqui, mas eu consigo ver que aqui ele começa a reconhecer a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. E aí eu pergunto, será que nós reconhecemos a grandeza de Deus? Desse Deus que nós servimos? Será que nós temos a plena convicção do poder dele? E sabe, amados, que Deus ele faz as coisas bem diferente do que a gente pensa. Às vezes a gente arquiteta tudo, assim, vai dar certo assim. E Deus vem e faz de outra forma. Deus nos surpreende. Porque quem diria que Deus ia abrir um mar para um povo passar?
Eu acredito que nenhum deles imaginava tamanho poder, tamanha grandeza, tamanha ação do Senhor. De estar ali, de um lado o exército, na frente água, o mar, e Deus. Sabe, tem um filme que minhas filhas viam, que era o filme de Moisés, que eu achava linda essa cena. Que ficava as torres de águas, assim, passava uma baleia. Eu digo, é desse jeito mesmo. Sabe, nessa grandeza desse Deus todo-poderoso, que Ele faz do jeito dele. Diga assim, Deus, Ele faz do jeito dele. E não do meu. Glória a Deus. E Ele começa, porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E ele começa a lembrar também aquilo que Deus já fez. Aquilo que já aconteceu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus já fez coisas na sua vida? Deus já fez coisas na sua vida que você disse assim, só podia ter sido Deus? Deus já te livrou de situações que você olhou assim e disse, meu Deus, no natural isso não poderia acontecer. Isso foi sobrenatural. Você já esteve dentro de uma situação, de uma porta fechada e que de repente ela se abriu? Sabe, então foi isso que aconteceu. Situações que já tinham acontecido, Josafá ele começa a lembrar. Você não fez isso? Você não fez aquilo? Ele estava conversando com o pai. Sabe, isso é instruções para as nossas vidas. De que forma nós temos conversado com esse Deus? De que forma nós temos nos achegado a Ele? Continuando, diz assim, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, pois o teu nome está nesta casa. Diga assim, o teu nome está nessa casa. Deus, Ele está dentro de nós. Ele está nessa casa. E é a Ele tão perto. A Bíblia garante isso. Tão perto de nós. Tão nosso. Tão Pai, tão grande. Nesse tempo de dificuldade, seja no seu casamento, seja nos seus negócios, seja no seu trabalho lá, seja com o seu chefe, com o seu patrão, seja na escola, se você faz escola ainda, seja na faculdade, em qualquer situação, esse Deus é contigo, como é comigo também. E aqui eles estavam dizendo, olha, aconteceu isso, tem um lugar reservado, um lugar para isso. Que na angústia nós vamos recorrer, que na situação difícil nós vamos chegar. Nós vamos estar lá, te buscando. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, aos que nos desse em herança. O que era que ele estava dizendo? Esse povo, em outra época, em outra situação, Deus havia poupado eles. E Josafá estava lembrando, olha, Senhor, sabe aquele povo? Aquele povo que naquela situação foi poupado. São eles que estão vindo atrás de nós. Está vendo? Eu fico imaginando ele dizer assim, olha, eu sei que tu és um Deus todo-poderoso, mas eu quero só partilhar contigo esse probleminha que está vindo por aí. É coisinha pouca que está vindo. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Foi esse o diálogo que Josafá teve com Deus. Foi dessa forma. Ele lembrou o que Deus já havia feito, reconhecendo isso. Ele lembrou de outras situações, de outros momentos, que tinha tido vitória, que tinha tido êxito.
E ele estava colocando aquela situação nas mãos do Senhor. E eu acho interessante que aqui diz, e nós aprendemos muito bem isso nesses 3 dias, na conferência que tivemos, no versículo 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos sobre ti. Nesse momento, Josafá estava dizendo: olha, Senhor, o que vem pela frente é muito grande. Nós não podemos, nós não damos conta. O meu exército é pequeno demais. O que eu tenho como armamento, vamos colocar em outras palavras, o que eu tenho como armamento não supre, não chega lá. O meu limite está aqui, chegou. Eu não tenho mais como ir além. Eu não tenho mais como ultrapassar esse espaço. Até aqui eu poderia fazer. Até aqui estava sobre o meu comando, sobre o meu controle. Se fosse um grupo menor, mas é um grupo tão grande. Se fosse um problema menor, mas é um problema tão grande. Se fosse algo pequeno, insignificante, daria para eu resolver com a minha força. Mas não é. Sabe que tem momentos que nós estamos justamente assim como Josafá? E temos que reconhecer até onde nós podemos ir. E de lá entregar nas mãos de quem pode fazer. De quem pode operar um milagre. De quem pode abrir a porta. Ou quebrar os ferrolhos que estão lá. Eu não sei quais são os ferrolhos que prendem algo para chegar à sua vida. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que Ele quebra. Porque está escrito. Amém? Continuando, diz assim. Eu gosto muito dessa parte, eu vou repetir. Porque em nós não há força. E ele reconhece a sua incapacidade diante de tudo aquilo. Para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Mas os meus olhos vão estar em ti. Eu não vou desviar o meu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer olhando para você. Eu vou permanecer fazendo o que a palavra diz. Que é em ti que eu tenho segurança. Que é em ti que eu tenho a solução dos meus problemas. Que é em ti que eu tenho todas as minhas vitórias. Eu não sei como fazer, mas algo eu tenho certeza. Eu imagino Josafá dessa forma. No natural, como lidar com esse povo, como lidar com essa situação, como enfrentar essa tropa, eu não sei como fazer. Mas uma coisa eu não abro mão. Eu vou permanecer olhando para o alvo. Sabe, amados, tem muita gente no nosso meio que por muito pouco deixa de olhar para o alvo. Por muito pouco se entrega a essas situações. Por muito pouco questiona Deus. E os porquês? O ser humano é cheio de porquê. E por que isso? E por que aquilo? E por que Deus não fez? E por que já fez para fulano e não fez para mim? E por que já chegou para cicrano? E ainda não chegou. E por quê? E por quê? E por quê? Se pararmos de falarmos ou de perguntarmos o porquê das coisas a Deus e olharmos para Ele, os resultados serão diferentes. Sabe, muitas vezes deixamos de olhar para o alvo, para olhar para coisas do lado que nos distrai. Tem tantas coisas distraindo os filhos de Deus. Tem tantas coisas pequenas tirando os filhos de Deus debaixo do guarda-chuva. O diabo, ele é muito sargaz. É esse nome que diz? Sargaz, né?
Esse nome aí, vocês entenderam bem direitinho. Quem vai ouvir depois, qualquer coisa, olha lá no dicionário. Vou trocar. O diabo é muito esperto. E ele atrai a atenção daqueles que não estão olhando para o alvo. Daqueles que não estão firmes. O mundo, ele é cheio de atrativos. De coisas coloridas. Enganando muitas vezes os que estão debaixo aqui. Mostrando coisas. Eu quero dizer que o mundo, ele oferece coisas passageiras. Coisas muito rápidas. O mundo oferece alegrias passageiras. As noites que o mundo oferece são passageiras. As nights. As bebidas que o mundo oferece são passageiras. A alegria que o mundo apresenta é passageira. E eu não tenho receio nenhum de dizer isso. Porque é isso que eu vejo, é isso que nós acompanhamos. É isso que tem acontecido. Coisas que estão lá fora, que aparentemente é muito bom. Te traz uma alegria. Mas é passageiro. Eu tenho que dizer isso, que só a palavra te dá uma alegria completa. Amados, na palavra nós conseguimos ficar alegres e sermos alegres, mesmo diante das dificuldades. Mesmo se levantando as dificuldades, seja qual for. Mas na palavra, firmados em Deus, nós conseguimos rir e dançar. Jocelyn, isso é falsidade? É não, isso é real. Isso acontece, nós temos desfrutado disso. Adorar o Senhor, louvar o Senhor. Dançar na presença dEle, para que as portas sejam abertas. Amados, nós já ganhamos tantas coisas só dançando. Tantas contas já foram pagas, meu marido que gosta disso, de dizer esse testemunho. Situações, amados, que nós tivemos que tomar decisões na nossa vida por conta de um ministério mesmo, do ministério. E ficamos apertados financeiramente. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu vou falar, porque quando eu subo aqui eu digo, seja você, Espírito Santo, e não eu. Teve uma situação na nossa vida que nós trabalhávamos, e Deus pediu esse trabalho do meu esposo para que ele se dedicasse à palavra. E ele abriu isso quando nós entramos no ministério. E por um tempo, mas nós ficamos apertados financeiramente. Porque quem sabe aqui que quando há um corte no dinheiro, as coisas apertam? Não é assim? E nós ficamos apertados. Mas sabe, amados, em 6 meses, Deus fez algo tremendo nas nossas vidas. Não tem como contar os testemunhos. Só algumas pessoas mais perto, e às vezes quando nós estamos aconselhando, nós referenciamos essa nossa história, porque do mesmo jeito que Deus fez conosco, faz com qualquer um. Mas sabe, amados, quando nós decidimos, quando meu marido disse assim, eu vou decidir pela tua palavra, eu vou te servir, Senhor, desse jeito. As contas estavam lá, e nós tínhamos que pagar. Mas sabe, amados, Deus foi abrindo portas. Deus foi fazendo de um jeito sobrenatural, simplesmente por uma decisão. E eu lembro que quando nós chegávamos num canto para pagar, a conta diminuía. Se você me perguntar, e como é isso? Eu também não sei. Eu tenho que dizer, e você vai acreditar em mim, que aconteceu dessa forma. Teve uma conta que nos meus cálculos era tipo assim, 1.700, e nós pagamos com 200 e poucos reais. Tinha outro lugar que era 300, 400, mais ou menos assim. Eu tinha anotado até um tempo desse, que isso é um milagre. E eu lembro que eu cheguei numa loja para pagar e a menina puxou lá no sistema. Aí disse, olha, sua conta é R$32 ou R$35. Você quer dividir? Eu digo, não, eu pago todo. Né? Mas o sobrenatural de Deus. Isso aconteceu com o nosso lado, com nossa vida. E a gente expõe. A gente acaba expondo a nossa vida para você saber que há um Deus. O Deus existe, esse Deus é verdadeiro e esse Deus faz. De repente eu estou falando isso, tem até alguém aqui com algum problema nessa área. O que eu quero dizer a você, permaneça no foco.
O diabo, ele tenta tirar, o diabo, ele tenta roubar isso de você. O diabo tenta lhe distrair. Mas não vá na onda dele. Fique na palavra. Faça o que é correto. Siga os princípios da palavra. E se você já conhece esse Deus Todo-Poderoso, você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você faz algo errado, o Espírito Santo te sinaliza. O Espírito Santo, ele não vai julgar você, ele não vai condenar você. Não é o papel dele. Quem faz isso é o diabo. Mas o Espírito Santo vai te sinalizar que aquilo ali que você está fazendo não é correto diante do Senhor. E aí você se corrige, volta para a linha e você desfruta do agir de Deus. Amém? Vamos voltar para aqui. Em nome de Jesus. E aí, voltando para cá, e Josafá dizia assim, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 13 diz assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor. E eu fico imaginando todo o povo em pé adorando o Senhor. E aqui não diz assim, algumas pessoas foram adorar, algumas pessoas foram orar e outras ficaram deitadas. Ou outras ficaram fazendo as refeições, para que aqueles que orassem, quando terminasse, viessem se alimentar. Não. Aqui diz que todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Sabe? E aí eu quero pegar essa questão em pé. Às vezes tem culto de oração aqui na terça-feira, que se ora 15 minutos, e os filhos de Deus já estão sentados, cansados, com as pernas doendo. Já estão cansados. Mas Jocélia trabalha. Tem trabalho, eu sei disso. Mas será que a gente não pode resistir mais? Será que a gente não pode ultrapassar esse limite desse cansaço físico? Esse povo aqui estava diante de uma batalha. Eu fico imaginando os ânimos deles. Mas eles tomaram uma decisão. E aqui diz o seguinte, todo o povo, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Estava tudo junto. Criança, mulheres, filhos. Isso traz para mim, para você, uma instrução. Que quando viermos para a igreja, devemos trazer os nossos filhos. Amém? Recebendo aqui da palavra e eles lá em cima também. Aí o que acontece enquanto aquele povo estava reunido, enquanto aquele povo estava adorando, orando, estava ali em unidade. Olha o que aconteceu aqui no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, que era um levita. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, ou não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Naquele momento, naquela hora que eles estavam reunidos, se levantou um homem do Senhor, tem um nome aqui, Jaaziel, era um levita. Levita nós aprendemos que é um servo do Senhor, é um músico, mas é aquele que se dedicava. E aí eu quero falar para o grupo de louvor, para estar sensível, amém? É tão importante, nós vamos ver daqui a pouco, é tão importante a função de vocês aqui nesse lugar. E eu quero dizer que esse altar aqui é um lugar santo. Sabe, tem aquele texto lá da sarça, que aí Deus olha, é quem? Moisés, né? Que Moisés vai lá e Deus fala assim, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu comparo muito com esse lugar aqui. Esse lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Há uma responsabilidade muito grande daqueles que pisam aqui. Para ministrar essa palavra, para chegar até a sua vida. E há uma grande responsabilidade no grupo de louvor que está aqui. Naqueles que preparam o ambiente. O louvor não é para você chegar aqui e ficar olhando para eles. Não, o louvor, eles estão aqui para preparar esse ambiente. Para a palavra vir aos nossos corações. Eles que começam esse louvor para nos ajudar a adorar, nos ajudar a entrar em unidade.
em momento de comunhão com o Pai. E cada um, seja qual for, o baixista, o tecladista, quem for aqui, não vou falar desses instrumentos que eu não sei bem. Quem tiver aqui que vocês sabem. É muito sério o papel de vocês nesse lugar. Vocês estão vindo de uma conferência poderosa, eu acredito que vocês ouviram sobre isso. Eu estou só reforçando, talvez. Você não pode subir aqui de qualquer forma. Você tem que ter vida. Né? O que é vida? Viver nos princípios da palavra, para que possa fluir. O músico aqui, o levita, que trabalha nessa função, tem que ter uma vida de oração. Não é só no momento que vai começar. Vamos orar que vai começar o culto. Não. Começa em casa. É o seu momento com o Senhor. Quanto mais você se envolve com a palavra, mais vai haver um fluir aqui. E o fluir do Espírito Santo, ele desce. E toma a igreja. A água que molha nesse lugar, ela desce. E vai molhando a igreja. Amém? É muito importante o seu papel nesse lugar. E vamos ver aqui, que foi também aqui nesse lugar. E aí se levantou aquele levita lá e disse: não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E eu fui atrás desse nome, pelejar. Pelejar é combater, batalhar, discutir, lutar. E tem um outro que eu achei interessante. Combate realizado, com ou sem armamento. Uma peleja é um combate realizado, com armas ou sem armas. E nesse caso foi sem armas. Porque foi do jeito que Deus quis, do jeito que Deus fez. E ele disse: não tenha medo. Em seguida, houve uma instrução da parte de Deus. Primeiro ele disse assim: olha, não tenha medo, porque essa peleja aí não é de vocês não. Essa peleja é de Deus. Não tenha medo, mas preste atenção no que vocês vão fazer. Instruções. As instruções são poderosas. E sabe que tem pessoas dentro da igreja que têm escutado instruções de Deus, instruções vindas de homens e mulheres de Deus, talvez do seu pastor aqui dessa igreja, e não tem realizado e não tem cumprido. E eu tenho que te falar que se você não cumprir uma instrução, nada vai acontecer na sua vida. As instruções, elas vêm para serem praticadas. Amém? E vem uma instrução. Olha só o que aconteceu. Amanhã descereis contra eles. Eu fico imaginando, como é que vai ser? Um exército bem grande, um povo menor, como é que vai ser? E a instrução é: desça, vá. E disse mais: desça contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Zi, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel, um lugar. Existia um lugar e a instrução, não tem, que coisa, né? As coisas do Senhor. Olha, não tenha medo não. Não tenha medo não. Agora se apronte e vá se encontrar com eles. Como é que é um negócio desse? Como é que eu vou me encontrar com eles e o Todo-Poderoso disse que não tenha medo? Uma instrução. Tem instruções de Deus que não precisa a gente entender o porquê. Simplesmente praticar. Amém? Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Olha qual era a instrução. Desça, chegue até um lugar, se posicione, fique parado. Como é que você vai para uma guerra? Ficar parado. Vá, desça, se posicione, fique parado e veja o que vai acontecer. Só isso. A instrução não era para lutar, a instrução era essa. Que você olha e diz assim: meu Deus, como é que pode? Como é que se vai ganhar uma luta? Como é que eu vou lutar contra um exército maior? Eu vou para um lugar, eles estão lá, estão vindo. E eu vou chegar lá, vou ficar parado. Vou me posicionar, vou ficar parado e vou só ver. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você?
Se posicione em Deus. Se posicione. Tome a posição. O que é isso? É uma escolha. Uma escolha. Isso é muito além. Isso é muito além. Isso é bem maior do que você possa imaginar. Isso não é você se posicionar em Deus. Você se posicionar em Deus não é simplesmente para uma batalha. É para a sua vida inteira. E não só aqui, mas no espiritual, no além. Na eternidade. Amém? E a instrução era essa. Vá para aquele lugar. Não temas, não vos assusteis. Você consegue se colocar nessa situação? Eu vou dizer para você, eu ia ficar assustada. Mas a ordem era, não temas, não fique assustado. Amanhã, eu acredito que nem eu e você, a gente nem ia dormir direito. Só pensando. Né? Mas a instrução era essa. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E continuando, diz assim, olha só no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Numa palavra como essa, não temas, não se assuste, amanhã vai estar tudo resolvido. Não tenha medo, não tenha nada, não se preocupe. Talvez Josafá, ele poderia dizer, não é só amanhã, então vamos dormir? Não. Mas sabe qual foi a atitude deles? Voltar para orar. Eles se prostraram. Eles se dobraram. Eles não ficaram esperando. A palavra estava dada. Já ia ser cumprida. Mas a posição deles foi continuar se voltando para o Senhor. Adorando. Todos juntos adoraram o Senhor. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e os coreitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Eles começaram a adorar em voz alta, de uma maneira perceptível. Quando eu não era evangélica, e eu recebia os convites, eu lembro que eu ia em Natal, no Rio Grande do Norte, minha irmã mora lá, e tinha uma amiga evangélica, foi a primeira que ministrou para mim. A primeira pessoa, e eu ia com ela. E quando eu chegava lá, naquelas igrejas, olha aquele povo, orava alto. E gritava e dizia aleluia. E eu fazia, o que é isso? Para que isso, meu Deus? Deus não é surdo. Deus dá para escutar se você falar. Era o meu hábito, o meu costume era falar baixinho. Então eu não entendia porque se falava. Mas sabe, amados, com o passar do tempo, eu vindo uma palavra dessa e outros tantos versículos que diz que devemos orar com ousadia e intrepidez. Então é bíblico. Amém? Orar alto é bíblico, está aqui. Então eles oravam em voz alta. E aí você diz, e o outro não vai ouvir, não? E o outro não vai ouvir? Não, porque o outro também vai estar orando alto. Amém? Não precisa ter receio. Em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Ele estava dizendo, olha, crê em Deus, que todos nós, vamos crer em Deus e todos nós vamos estar seguros. Vamos crer nessa palavra que vai dar tudo certo. Vamos crer nesse profeta que se levantou, trazendo essa palavra do Senhor. E vamos prosperar. E tudo vai dar certo. Verso 21 diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, quem está aqui com vestes novas? Eles foram daquela vitória, eles não foram de qualquer forma, não. Nem o interessante é que ele chamou os cantores. Ele não chamou o exército, não, ou os capitães que tem ali, ou o capitão, aquela tropa, não. Ele chamou os que cantavam. Olha a importância do grupo de louvor. Não era uma tropa que estava do lado de lá? Por que ele não levantou do exército
dos soldados, daquele povo que estava lá. Não. Os que foram levantados foram os cantores. Porque existia uma unção específica, uma graça específica para o que ia acontecer ali. Um preparar. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não era qualquer música que eles estavam cantando. Era uma música rendendo graças ao Senhor. Era uma música agradecendo ao Senhor. Não era uma música dizendo assim, se Deus quiser vai nos livrar, se Deus quiser vai resolver. Não. Era uma música agradecendo por tudo aquilo que Deus já tinha feito. Amém, amados? Que música nós cantamos quando nós estamos em aflição? Que música sai da nossa boca? Que palavra sai da nossa boca quando nós estamos angustiados, tristes ou em aflição? A instrução aqui é para cantar um louvor, que possamos render graças. Que a nossa boca fale palavras de agradecimento ao Senhor. Verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Olha o que aconteceu. Quando aquele povo, os cantores, e todo o povo que vinha atrás, quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a render graça ao Senhor, quando eles começaram a louvar, a adorar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Ele foi lá e resolveu da maneira dele. Sabe que muitas vezes o que está precisando nas nossas vidas é abrir a nossa boca e cantar e adorar o Senhor, render graças. Aquele povo, você diz, e como foi? A Bíblia relata, eles brigaram entre si e foram destruídos. Deixa eu ler aqui bem rápido. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros e destruíram-se. E aí você diz, e como pode? Não sei como pode, aconteceu. Está na palavra. Veio aquelas duas tropas ali, brigaram aqui e depois começaram a brigar entre eles. Começaram a se destruir. No versículo 24, diz assim: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E aí eu coloquei aleluia. Sabe, eles saíram cantando, adorando o Senhor. E lá do outro lado, tinha tropas preparadas e armadas. Mas enquanto eles estavam adorando, enquanto eles estavam louvando, Deus resolveu aquela situação. E quando eles chegaram naquele ponto, que ele disse, vá lá, se posicione. Ele não disse isso? Se posicione, fique parado e veja. E veja o salvamento que eu vou dar. E veja o milagre que eu vou fazer na tua vida. E veja a porta que eu vou abrir na tua vida. Sabe, amados, eu não sei o que você está passando hoje. Mas eu tenho que dizer que essa palavra é real. Esse Deus é o mesmo dessa época e é o mesmo de hoje. E Ele será o mesmo. Cabe a mim e a você ficarmos debaixo dessa proteção. Cabe a mim e a você olhar, ficar com os olhos voltados para Ele, para essa palavra. Cabe a mim e a você resistir às ofertas de Satanás, às ofertas do diabo e viver o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero só terminar aqui. O louvor venha para cá. É uma música animada, John vai saber aí bem direitinho, eu não sei qual é, mas John vai saber. Olha o que aconteceu aqui. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. O que era que acontecia? Quando tinha guerra, quando eles saíam para guerrear, eles levavam tudo. Levava peças, levava ouro, levava bois, levava tudo. E o que perdesse ia lá
não que perdesse, estava morto nesse caso, o que ganhasse ia lá e tinha direito a pegar tudo, saquear os despojos. Você entende isso bem direitinho, você fazendo rema, amém? Estude no rema que você vai ver isso bem direitinho. Não é assim? Quem é aluno do rema aqui é desse jeito. Lá, ó, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Eles passaram 3 dias para levar as coisas. 3 dias. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. E no verso 30 diz assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. E se você for ler a história, você vai ver que ele reinou por 25 anos. Amados, fique de pé. Nós estamos encerrando. E eu sei que tem situações na nossa vida e Deus, Ele manda uma história como essa. Primeiro para dizer assim: olha, meu filho, eu sou real, eu existo e eu velo pela sua vida. Sabe, para dizer assim, porque você fica imaginando todo esse contexto, toda essa história. E do mesmo jeito que Deus fez com Josafá e todo o povo de Judá, Ele é o mesmo para fazer sobre as nossas vidas hoje. Amém? Ele é o mesmo para resolver. Ele é o mesmo para mudar situações, mudar circunstâncias. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque o que você tem para receber do Senhor, você vai receber no seu lugar. Amém? Esse povo aqui, eles entenderam que tinha que louvar e adorar o Senhor. E eles fizeram isso. Eles fizeram dessa forma. Eles não ficaram preocupados. Simplesmente obedeceram uma instrução. E a instrução que Deus tem para as nossas vidas hoje é levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca e render graças. Agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós podemos. Agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Sermos gratos, amados, por tantas coisas boas que Deus já fez por nossas vidas. Sabe, eu tenho a plena convicção que hoje pela manhã, quando você acordou, você não se preocupou se ia ter ar para você respirar. Você não disse assim: meu Deus, será que vai ter ar suficiente para eu respirar? Você não se preocupou. E o nosso Deus, Ele providencia tudo. O sopro de vida, Ele nos dá. Só isso. Só isso. É motivo demais para agradecer ao Senhor. Outra coisa, você veio andando aqui com suas próprias pernas. Você pode andar. Eu estou falando, você pode me ouvir. Você pode tocar. Você tem as suas faculdades mentais funcionando perfeitamente. Mais motivos eu estou te dando para você agradecer. Porque às vezes a gente fica assim: vamos agradecer ao Senhor. Aí agradece 2, 3 palavras e já não tem mais o que agradecer. Eu estou te dando motivos para você agradecer. Estou te lembrando, na verdade, que nós podemos agradecer. Amém? Eu quero orar por sua vida. E em seguida, o grupo de louvor vai. E John vai tocar ali, é? Eu pensei que John ia ter aprendido lá. Amém? Fecha teu olho. Fecha teu olho. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. E eu sei no teu poder, eu sei na unção disponível nesse lugar. Eu sei da presença do teu Espírito Santo aqui. E é o teu Espírito Santo que convence. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está nesse lugar. Muito obrigado pelos olhos do entendimento abertos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por vidas novas e transformadas nesse lugar. Muito obrigado por convicção cada vez mais pela tua palavra, pela tua verdade. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre cada um destes teus filhos. Pai,
E aquilo que eles têm, Senhor, como dificuldade, como problemas, aquilo que eles trazem hoje à noite, Pai, talvez como algo complicado para se resolver, e você sabe. Você conhece a cada um de nós. Você sabe o que cada um de nós tem passado, tem vivido. Você conhece o teu filho, a tua filha que está nesse lugar, nessa noite. Pai, receba a adoração desses teus filhos. Receba, Senhor, cada palavra que vai sair da boca deles. Que eles tenham nessa história de Josafá e desse grupo de cantores, Pai, um exemplo para se levantar, para se erguer, para conquistar aquilo que você já garantiu, para assegurar o que já está garantido. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo teu agir nesse lugar. Eu te louvo e te agradeço pelas tuas manifestações nesse lugar. Eu te louvo e te agradeço pelos destraves, pelos ferrolhos quebrados que vão acontecer durante essa adoração, esse louvor. Seja livre nesse lugar. Seja livre e faça como te apraz. No nome de Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Te adorarei com tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei com tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia. Aleluia. Te adorarei Tudo que és. Pai, muito obrigado. Eu declaro todo espírito de depressão que tenta tocar os filhos do Senhor, eu declaro caindo por terra, no nome de Jesus. Todo e qualquer espírito de depressão, eu declaro todo e qualquer espírito de medo, de angústia, de insegurança caindo por terra. Se porventura você é uma dessas pessoas, você lembre dessa palavra, do que você pode fazer no seu lugar, abrir a sua boca, adorar esse Deus Todo-Poderoso no seu quarto, na sua sala, na sua casa, no seu carro. Não permita que o diabo queira tocar na sua vida, porque você é uma pessoa guardada por Deus. Você é um homem ou uma mulher debaixo da proteção do Senhor. Eu declaro vida e vida em abundância no nome de Jesus. Amém?
Tem alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas? Que nunca disse assim: Jesus, venha fazer parte de mim. Que com a sua boca, a Bíblia diz que devemos crer com o nosso coração em Jesus e confessar e falar com a nossa boca, chamar Jesus para morar dentro de nós. Tem alguém no nosso meio que nunca fez essa oração? Ou tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje à noite quer voltar para a sua posição, quer voltar para o seu lugar, um lugar de onde você nunca deveria ter saído? Esse é o momento. Se você está aqui, venha que eu quero orar por você. Aleluia. Tem mais alguém? A Bíblia diz que há festa no céu quando alguém toma uma posição. Um dia, eu não sei seu nome ainda, mas um dia eu tomei essa posição. Eu decidi por esse Jesus Todo-Poderoso. E minha vida, ela foi transformada. Eu não deixei de ter problemas. Problemas a gente tem. Mas com Jesus nós nos tornamos mais fortes. Nós somos cheios, nós somos abastecidos por essa graça. E eu quero dizer que talvez não tenha sido fácil você sair do seu lugar, vir para cá. Mas foi uma decisão acertada. Sua vida jamais será a mesma. Você crê? Aleluia. Tem mais alguém? Não? Eu vou orar por ela. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia lá em Provérbios. Aleluia. Vamos começar praticando a palavra, amém? Em Provérbios capítulo 3, eu queria que todos abrissem lá. Aleluia. Oh, aleluia. Que palavra poderosa em nossas vidas hoje à noite. Que verdades preciosas, amém? Todos nós estamos desfrutando das vestes novas e para isso precisamos fechar todas as brechas. Deus é bom. Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: meu filho, Deus está falando comigo, está falando com você. Você que entende que é filho, amém? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Aleluia, glória a Deus. Se a gente escutasse apenas esses 2 versículos, tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos aprendido da palavra de Deus, a gente já deveria entender: Senhor, se eu praticar, se eu obedecer, o Senhor vai prolongar os meus dias debaixo de prosperidade e paz. Mas aí vem instrução. No versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração
e não se apoia em seu próprio entendimento. Aleluia. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Se você tem andado doente, se você tem andado com problemas, é porque essas verdades não estão fazendo efeito na sua vida. Amém? Está aí em Provérbios 3, a partir do versículo 1. Instruções. Deus está falando conosco. Ele começa a dizer, filho. Amém? E no versículo 9 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos, com tudo aquilo que chega nas suas mãos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E o Senhor, aleluia, os seus celeiros, aleluia, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos, transbordarão de bênçãos, transbordarão de prosperidade, transbordarão de paz. Aleluia. Quando eu e você honra as verdades que o Senhor tem nos instruído. E com esse entendimento, você que trouxe seu dízimo, levanta a mão. O diácono vai até você. Eu queria fazer um pedido. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Amém? Existe coisa no nosso coração. Talvez você não esteja com uma semente de oferta hoje. Talvez não é o dia de você trazer o seu dízimo. Mas se você se vê ofertante fiel à casa do Senhor, todos os cultos, Deus vai fazer chegar semente na sua mão, para que você venha e oferte. Então estende tuas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de ouvir e praticar a tua palavra, Pai. E como filhos sábios, prudentes que nós somos, Pai, seguir as tuas instruções. Obrigado por essa terra fértil, Pai, que o Senhor nos confiou para estar plantando, Pai, as nossas ofertas, as nossas sementes. Obrigado, Pai, por essa casa onde podemos dizimar, Pai, devolver aquilo que é teu, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente de amor, semente de amor, de fé, de poder. Sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva pegando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva, eu vejo a chuva pegando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Sei que você hoje vai cantar para dormir e amanhã vai acordar para cantar, amém? E Deus fará grandes coisas na tua vida. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é verdade nas nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por essa semana, Pai, que já está aí. E sabendo, Pai, que nós iremos cantar e as coisas vão acontecer. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai, a tua igreja, Pai, os meus irmãos, debaixo dessa proteção. Estamos saindo daqui, Pai, mas ainda embaixo do guarda-chuva. Obrigado, Pai, pela tua provisão divina nos alcançando. Em nome de Jesus, se você crê comigo, diga amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Oh, Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente de amor, de fé, de poder.